Olá, estudantes do primeiro ano do ensino médio. Estamos aí iniciando, mais uma semana de aula, com as aulas ainda à distância, devido à pandemia do coronavírus. E nós vamos iniciar nossa aula, então, como eu havia comentado com vocês, com o nosso momento de pós-aula. Então, eu vou estar agora fazendo a correção comentada das atividades que vocês deveriam ali ter desenvolvido ao longo da semana passada. Então, as atividades ali referentes à finalização dos estudos da membrana plasmática, os últimos 5 exercícios que eu passei para vocês. Eu espero que vocês tenham se saído bem nessas atividades, Caso ainda exista alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. E se tiver alguma coisinha errada aí, vocês arrumem no caderno, tá? Para ficar tudo certinho, tudo bem organizado. Então, a nossa primeira pergunta diz o seguinte. 1. Descreva a endocitose e a exocitose. Então, o que eu falei para vocês? Nós estudamos em um primeiro momento, a parte do transporte ativo e do transporte passivo. E daí depois eu falei para vocês que quando a partícula ela é muito grande, ela não consegue entrar nem pelo transporte ativo e nem pelo transporte passivo propriamente dito, Nem pela bomba de sódio e potássio, nem pela difusão simples, a difusão facilitada e nem a osmose. Então daí nós temos os processos que envolvem a entrada e a saída dessas partículas que são grandes. Então na endocitose, esse endo vem de dentro, citose de célula. Então ele representa o processo de entrada de partículas para dentro da célula. Então vai ser formada ali uma bolsinha, que é uma vesícula, que a gente chama de endossomo. E esse endossomo ali, ele leva então moléculas grandes para dentro da célula. Exocitose, a palavra exo, vem de fora, citose de célula. Então é o processo da saída ou da eliminação de partículas digeridas para fora da célula. Coloquei aqui eliminação porque quando a gente fala de saída, geralmente a gente está falando de substâncias, de coisas ali que são de um certo ponto ali tóxicos para a célula. Então essas partículas elas estão sendo eliminadas. Pode ser, por exemplo, a digestão de alguma organela que ela está velha e que ela precisa ser substituída. Então, ela vai ser englobada, ali vai formar a vesícula, vai ser digerida, depois esses restos são eliminados para fora da célula, certo? Pergunta de número 2. Plantas e bactérias possuem parede celular, estrutura externa à membrana plasmática. Qual é a importância dessa estrutura nas células desses organismos? Então, a primeira coisa ali, tem que lembrar que a composição, apesar de receber o mesmo nome, parede celular, a composição ela é diferente, tanto na célula vegetal como na célula de bactéria. As plantas elas fazem parte do reino plant e essa parede celular ela tem como composição ali principalmente a parte de celulose. E essa celulose que a gente usa para fazer a matéria-prima aí na fabricação do papel. E as bactérias, elas não têm a celulose. Elas vão ter um tipo de proteína ali chamado de peptídeo glicano. Então a composição é um pouquinho diferente. Apesar disso, nós temos que essa parede celular ela vai ser uma estrutura, uma camada resistente, flexível e ocasionalmente rígida, principalmente nas plantas. Ela vai envolver a membrana plasmática, a membrana celular, que vai ficar ali na parte de dentro, e vai fornecer à célula um suporte estrutural e de proteção. Na célula vegetal, por exemplo, se vocês pegarem a célula da cebola, aquela película transparente, colocar no microscópio, essa parede celular ela é facilmente visualizada e ela tem um formato que lembra uma colmeia de abelhas. O formato dela é bem definido. E isso acontece devido a essa parede celular. Ela também costuma atuar como um filtro na célula, permitindo a entrada de determinados tipos de substância que não vão passar livremente. Daí eu coloquei ali de importante, principalmente para a célula vegetal, que essa parede ela atua como um vaso de pressão.
Então ela evita um fenômeno que a gente conhece na biologia como citólise, que é a morte da célula, que vai acontecer quando entra muita água dentro da célula e a membrana rompe. Então, falando da célula vegetal, ela tem uma estrutura dentro chamada de vacúolo. E esse vacúolo ele tende a armazenar água e ocupar a maior parte ali da célula. O que acontece? A célula ela vai inflar, ela vai encher até um determinado limite, que esse limite seria a parede celular. Quando atinge esse limite, ela não incha mais, porque não tem espaço. Se não existisse a parede celular, a membrana continuaria ali recebendo água, a célula continuaria inchando e chegaria um determinado momento que a membrana plasmática ela não ia aguentar, ia ceder. Imaginem vocês pegando uma bexiga de festa, colocando essa bexiga no bico de uma torneira e abrindo ali, enchendo de água. A bexiga vai enchendo, enchendo, enchendo. Chega um momento que a membrana da bexiga não aguenta e rompe. É a mesma coisa que aconteceria na célula, que a gente chama de citólise. Então a célula acabaria morrendo devido a esse fenômeno, certo? Na pergunta de número 3, nós temos ali o que é o glicocálix e qual a importância para a célula. Então nós temos ali que é uma estrutura, né, que envolve a membrana plasmática na parte externa e ela é formada por uma associação de glicoproteínas e de glicolipídios. Lembrando que os glicolipídios ali são gorduras. Ela tem uma função, então, de proteção à célula, né, contra agentes externos ali, contra substâncias que não deveriam estar naquele local. E ela também ajuda no reconhecimento de outras substâncias e de outras células. Eu comentei com vocês que esse reconhecimento de outras células permite a adesão de uma célula com a outra na formação de um tecido. Por exemplo, no tecido da nossa pele, o tecido epitelial, mas existem outros, tecido muscular, tecido nervoso, tecido conjuntivo, existem outros, mas eles são formados por um emaranhado, né, uma aglomeração ali de células com funções similares. Daí eu coloquei aqui uma imagem, então nós temos aqui na imagem, acompanhem comigo. Nós temos a membrana plasmática, né, aqui mostrando os fosfolipídios, que estão com as partezinhas ali polares em azul, aqui dentro a parte apolar. Nós temos as proteínas integrais, né, que estão em rosa, aqui meio roxinho. E aqui na parte externa, nós temos uma glicoproteína, né, que representa esse glicocálix. Então aqui é uma glicoproteína porque ela tem carboidrato, certo? Então isso aqui vai permitir o reconhecimento de outras células e também de certas substâncias. Continuando aqui, pergunta de número 4, diz o seguinte: a membrana plasmática é um envoltório encontrado em todas as células que regula o que entra e o que sai dessa estrutura. O transporte de substâncias pode ocorrer de várias maneiras e utilizar ou não energia da célula, que seria o transporte ativo e o transporte passivo. Analise as alternativas a seguir e marque a única que não corresponde a um tipo de transporte passivo. Então está pedindo aqui, dentro dessas 4 alternativas, qual é a exceção. Qual não é um transporte passivo. Então, nós temos aqui a difusão simples, a difusão facilitada, a osmose e a bomba de sódio e potássio. Lembrem aí que quando o transporte for passivo, ele vai a favor do gradiente de concentração, né? Vai do lugar que tem mais para o lugar que tem menos, e não tem gasto de energia. O transporte ativo ele vai do lugar que tem menos para o lugar que tem mais, contra o gradiente de concentração. E nós vimos que isso acontece com o sódio e com o potássio. Saem 3 sódios para fora da célula e entram 2 potássios, indo contra o gradiente de concentração. Logo, a bomba de sódio e potássio corresponde à exceção nessa alternativa. Então, a correta seria a letra D. Por fim, pergunta de número 5. A glicose, que é um tipo de açúcar, né? É uma substância que não consegue penetrar livremente a membrana plasmática. Ela não consegue entrar sozinha. Para que seu transporte ocorra para o interior da célula, é fundamental a ajuda de proteínas chamadas de permeases. Esse tipo de transporte recebe o nome D. Daí nós temos as alternativas aqui: osmose, difusão simples,
bomba de sódio e potássio, difusão facilitada e transporte em quantidade. Como a própria pergunta já está falando, ela diz aqui que é fundamental a ajuda de proteínas. Então, nós temos uma proteína que facilita a entrada da glicose. Logo, o nome já faz associação aí. Isso representa um transporte do tipo difusão facilitada, onde nós temos uma proteína chamada de permease, que ela funciona então como uma facilitadora para a entrada da determinada substância. Nesse caso aí dessa pergunta, nós temos então a glicose. Eu espero que vocês tenham entendido, né, o questionário, tenham gostado do conteúdo. Nós vamos iniciar agora um conteúdo novo, referente às organelas celulares, mas ainda falando sobre célula. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, que eu estarei atendendo cada um. Tenham uma excelente semana e até logo!